Em meio a uma nova chance no amor, um homem prestes a se casar vê sua vida virar de cabeça para baixo quando sua ex-noiva, com quem teve uma relação marcada pela traição, reaparece de forma inesperada. Após anos de superação, ele se vê forçado a lidar com os fantasmas do passado, enfrentando sentimentos de vingança e culpa. A história explora o impacto emocional de escolhas difíceis e as complexas dinâmicas de traição, arrependimento e reconciliação, enquanto o protagonista precisa decidir até onde irá para proteger seu futuro e suas relações. Minha ex, que dormiu com meu irmão um dia antes do nosso casamento, entrou em contato 12 anos depois. Eu, homem de 38 anos, estou prestes a me casar com minha maravilhosa namorada de 35 anos, com quem estou há 4 anos, e o casamento será em menos de uma semana. Esta é minha segunda tentativa de casamento. Há 12 anos, quase me casei com minha ex-namorada de 38 anos, que era minha paixão do ensino médio. Estivemos juntos por quase 10 anos e até moramos juntos por 5 anos. Por isso, parecia natural que eu estivesse pronto para o casamento, e ela também parecia estar. Minha família adorava minha ex. Então ficaram muito felizes quando anunciei o nosso noivado. No entanto, o casamento não aconteceu. Isso porque, no dia anterior ao casamento, minha ex-namorada acabou dormindo com meu irmão de 34 anos. Ela me pediu para passar a noite do dia anterior ao casamento em um hotel, enquanto ela ficaria em casa, acreditando que precisávamos ficar separados para evitar azar. Eu fiz o que ela pediu, mas por azar, ou talvez sorte, esqueci meu par de sapatos em casa e precisei voltar para pegá-los algumas horas depois de chegar ao hotel. Quando voltei para casa, fiquei surpreso ao ver que as luzes estavam apagadas na sala, já que minha ex-namorada odiava deixar as luzes apagadas quando saía de um cômodo. Achei estranho que ela tivesse lembrado disso. Fui direto para o quarto, onde guardava a caixa dos sapatos, já que era algo importante para mim. Mas ao abrir a porta do quarto, fui recebido pela pior cena que já vi. Minha ex estava na cama com meu irmão, tão imersos no que estavam fazendo que nem perceberam que eu entrei. Só depois de alguns segundos perceberam minha presença, mas fiquei completamente paralisado, sem saber como reagir. O meu mundo desabou. Assim que percebi o que acabara de testemunhar, saí correndo. Minha ex me chamou, mas eu fui para o hotel, hiperventilando e em pânico, sem acreditar no que acabara de ver. Eu ia me casar no dia seguinte, e aquilo era insano. Levei um tempo para me recompor, e quando finalmente consegui, passei uma hora inteira chorando. Felizmente, eu não tinha contado a ela em qual hotel eu estava, então ela não pôde me procurar. Apenas me mandou mensagens de desculpas, tentando me convencer de que aquilo tinha sido um erro único. Ela também disse que o casamento a estava assustando, então ela precisava desabafar, e meu irmão sempre tinha sido seu apoio, por isso ela não sabia a quem recorrer. Eu mal podia acreditar que ela ainda estava tentando se explicar depois do que eu vi, então bloqueei ela imediatamente, assim como fiz com meu irmão, já que não estava interessado em ouvir nenhuma desculpa deles. Levei um tempo, mas consegui me recompor, e cancelei todos os preparativos para o casamento. Primeiramente, porque não importando quanto dinheiro eu tivesse perdido, eu ia sair dessa situação. Minha ex havia acabado com 10 anos da minha vida, então não me importava gastar alguns milhares para não ter mais que estar com ela. O próximo passo foi ligar para meus pais e contar o que tinha como era acontecido. Eles ficaram muito confusos sobre se deveriam me consolar ou cortar meu irmão da família, então dei-lhes algum tempo para pensar. Já estava tarde da noite, então pedi um jantar e chorei até adormecer. Depois desse dia, vi minha ex 2 vezes. A primeira foi quando ela voltou para pegar suas coisas e ir embora. A segunda, alguns anos depois, em uma festa de um amigo em comum, onde ela tentou conversar comigo, mas assim que a vi vindo na minha direção, saí de imediato. Não falei mais com meu irmão desde então, já que meus pais o cortaram por causa do que ele fez comigo. Pelo que soube, ele está trabalhando na Europa e não voltou para casa há 3 anos. Enfim, isso ficou no passado e consegui superar aquele episódio horrível. Estou em um lugar melhor agora, com uma mulher melhor, em quem confio de todo o coração. Estava tudo indo bem até que, alguns dias atrás, exatamente uma semana antes do meu casamento, minha ex entrou em contato comigo. Não sei como ela descobriu sobre meu casamento, mas me mandou mensagens do Facebook de uma nova conta, já que eu a tinha bloqueado na conta original. Ela me mandou várias mensagens dizendo o quanto estava devastada ao saber que eu estava me casando novamente. Achei estranho ela dizer novamente, já que, embora quase tivéssemos nos casado, nunca chegamos a isso. Mas enfim, parecia totalmente uma repetição da história, com ela implorando para que eu a perdoasse e voltasse com ela, apesar de tudo o que ela havia feito. Ela
Ela me disse que eu era o único homem que ela sempre amou. Isso me afetou e eu até contei para minha noiva na hora. Parte de mim queria só dar uma resposta curta e direta para ela, mas outra parte de mim, mais vingativa, queria me vingar. Eu sabia que tinha feito a coisa certa anos atrás, lidado com tudo de forma madura, mas dessa vez queria que ela sentisse a dor que eu senti, para nunca mais tentar se aproximar de mim. Quando contei para minha noiva como estava me sentindo, ela concordou totalmente, pois, apesar de não ter vivido um relacionamento de 10 anos, ela também já foi traída antes, então entendia perfeitamente como eu me sentia. Então, em vez de deixar para lá, nós montamos um plano de vingança para garantir que minha ex passasse pela mesma dor que ela me causou. Foi assim que, algumas horas depois de receber as mensagens dela, eu decidi responder dizendo que finalmente estava pronto para conversar. Ela me disse que podia vir até minha casa na hora, mas eu pedi para que ela se hospedasse em um hotel próximo e que nos encontrássemos lá no dia seguinte, para que minha noiva não ficasse desconfiada. Minha noiva estava do meu lado durante toda a conversa. Ela aceitou tudo e no dia seguinte, fui até o hotel no horário combinado. Ela parecia radiante ao me ver e até chorava de felicidade. Mas logo ela estaria chorando por outro motivo. Ela me sentou e começou a explicar o quanto se sentia arrependida pelos últimos 12 anos e como não sabia como se redimir até ouvir de um amigo que eu estava me casando novamente. Ela disse que sabia que precisava me mandar uma última mensagem ou perderia a chance de me ter para sempre. Eu a ouvi atentamente, até fingi interesse. Segurei sua mão enquanto ela falava, mas na verdade, eu só estava esperando minha noiva aparecer. Quase 20 minutos depois, ouvi uma batida na porta e corri para abrir. Minha noiva entrou, seguida por todos os padrinhos e madrinhas, todos usando máscaras com o rosto do meu irmão. Eles também trouxeram um bolo, que tinha o rosto do meu irmão sorrindo. Minha ex ficou horrorizada e nem conseguiu falar nada. Gritamos, surpresa, enquanto ela ficava com a expressão mais chocada possível, porque com certeza ninguém teria imaginado aquilo. Conseguimos convencer a equipe do hotel de que estávamos fazendo uma surpresa para ela, já que ela já havia avisado que aceitava qualquer visita, mas ela achava que seria só eu. Depois que ela processou o que estava acontecendo, começou a chorar e murmurar coisas incoerentes, mas eu não ia deixá-la escapar assim tão fácil. Ela teve a audácia de me mandar uma mensagem uma semana antes do meu casamento, depois de ter me traído com o meu próprio irmão no dia anterior ao casamento. Agora ela teria que enfrentar as consequências de seus atos. Eu disse a ela que isso era o que ela merecia e que, se ela achava que ainda tinha alguma chance comigo depois de tudo o que fez, estava totalmente errada. Ela não tinha nenhum direito de me mandar mensagens depois de tudo o que me fez passar. Fiquei frio e ríspido ao dizer isso, mas ela continuou chorando e disse que, se eu não queria voltar com ela, deveria apenas ignorá-la e bloqueá-la, e não fazer tudo isso para humilhá-la. Mas eu não senti pena dela nem um pouco, nem naquela hora nem agora. Eu disse a ela para nunca mais falar comigo e fui embora, deixando-a sozinha no quarto do hotel, chorando. Agora, deveria me casar em 2 dias, mas alguns amigos da minha noiva querem que eu peça desculpas à minha ex, pois acham que a maneira como a tratei naquele dia foi cruel, não importa o que ela tenha feito. Eles acreditam que ela não merecia isso. Meus padrinhos de casamento não compartilham desse sentimento, já que me conhecem desde o ensino médio e sabem bem o quanto lutei contra a depressão e o quanto tive que batalhar pela minha vida nos anos após o término com minha ex, por causa de tudo o que aconteceu. Eles também sabiam o quanto eu a amava e o que ela significava para mim, então não se importaram com o que eu fiz. Já os amigos da minha noiva, provavelmente, estavam esperando algum tipo de drama de escola, algo para fofocar depois, mas isso foi real demais para eles. Minha noiva está do meu lado e não acha que eu deva pedir desculpas, mas as amigas dela se recusaram a participar do casamento se eu não fizer isso. Agora estou me sentindo dividido, porque por um lado, não quero que minha noiva fique chateada no dia do nosso casamento. Afinal, ela valoriza muito as amigas dela, mas por outro lado, também não acho que devo desculpas à minha ex. Ela poderia simplesmente ter ficado fora da minha vida e nada disso teria acontecido, mas ela não quis me ver feliz. Na verdade, ela ainda está tentando se fazer de vítima e continua me enviando mensagens de contas falsas, dizendo que eu parti seu coração e que isso certamente voltará contra mim algum dia. Não me importo nem um pouco com esse tipo de manipulação emocional, não da minha ex e muito menos das amigas da minha noiva. Eu sei que minha noiva nunca vai me pedir para pedir desculpas só por causa delas, mas de certa forma me sinto obrigado a fazer isso agora, e é por isso que estou aqui. O tempo está acabando e preciso decidir o que fazer neste momento. Eu sou idiota por humilhar minha ex depois que ela tentou voltar comigo apenas uma semana antes do meu casamento? Atualização 1. A resposta sobre isso tem sido bem diversificada, para dizer o mínimo. Falta apenas um dia para o casamento e decidi conversar com minha noiva antes de fazer qualquer coisa. Como a maioria das pessoas sugeriu, conversei com ela sobre como estava me sentindo e, assim que falei, ela disse que eu não precisava pedir desculpas à minha ex,
só porque as amigas dela pensavam assim. Se isso as ofendesse, elas que ficassem de fora do casamento. Ela me disse que as amigas dela não sabiam o que realmente aconteceu. E mesmo depois de ela explicar que minha ex e eu ficamos juntos por uma década e que ela me traiu com meu irmão. Coisas incompreensivelmente cruéis e que não merecem perdão. Elas ainda acharam que eu estava exagerando e que deveria pedir desculpas. Então, ela desistiu de tentar explicar meu lado para elas e até disse que, se não quisessem vir, não precisavam comparecer ao nosso casamento. Ela não falou com as amigas por um dia inteiro e parece bem improvável que elas compareçam. Uma delas até devolveu o valor do vestido de madrinha que comprou. Ela acha que a maioria vai faltar. Ela está fazendo uma cara forte por minha causa, mas eu sei que ela está magoada, já que essas mulheres são amigas dela desde o ensino médio. Minha noiva diz que não se importa, mas eu sei que ela se importa no fundo. Então, decidi conversar com as amigas dela e tentar convencê-las pessoalmente. Quanto à minha ex, ela ainda está sendo um verdadeiro incômodo. Algumas horas atrás, conseguiu me ligar e passou 15 minutos tentando argumentar comigo. Ela estava realmente tentando me convencer de que ainda sou apaixonado por ela, mas sou orgulhoso demais para admitir. E por que ela diz isso? Bem, aparentemente, porque fui tão longe para humilhá-la. Então, obviamente, isso significava que ainda tinha sentimentos por ela. Ela está certa, mas esses sentimentos são de ódio e nojo. Por algum motivo, ela acredita que eu só queria vê-la uma última vez, o que me fez segurar a mão dela enquanto falava. Mas, sinceramente, isso era apenas para chocar ainda mais. Eu literalmente ri na cara dela enquanto falava, esperando que ela pegasse o recado. Mas ela continuou tagarelando sobre como éramos almas gêmeas e que eu precisava cancelar o casamento antes de cometer um erro. Ou, honestamente, o único motivo de eu ainda estar entretendo tudo isso é para garantir que ela não faça nada estúpido. Tenho tentado entrar em contato com os pais dela para que eles a levem embora, mas não consegui fazer contato. Agora estou esperando uma resposta deles e depois disso, poderei finalmente me livrar dela de uma vez por todas. Não me entenda mal, ainda a odeio, mas também não quero que ela se machuque. Não sou tão inumano assim. Atualização 2. Oi, pessoal. Então, já estamos oficialmente casados. Já se passaram alguns dias desde a cerimônia e ainda não consigo acreditar. Ela agora é minha esposa e estou feliz, mas infelizmente ainda há notícias tristes. As amigas dela acabaram não aparecendo no casamento, apesar das minhas tentativas de convencê-las a vir. Eu pessoalmente liguei para cada uma delas para explicar por que fiz o que fiz e por que não queria pedir desculpas, mas elas não ligaram muito para isso. Mesmo quando pedi para comparecerem só por causa da minha esposa, elas não estavam muito dispostas. Isso me pareceu estranho, porque eu certamente iria ao casamento de um amigo, mesmo que não gostasse muito da pessoa com quem ele estivesse se casando. Só descobri o verdadeiro motivo ontem, quando minha esposa finalmente confessou que já tinha a sensação de que as amigas dela não viriam, independente de eu pedir desculpas ou não, simplesmente porque ela se recusou a fazer o que elas pediram e discordou delas. Elas não gostaram nada disso. Achavam que elas eram um grupo unido e que precisavam sempre estar do mesmo lado. Eram amigas dela desde o ensino médio, e embora ela tenha conseguido manter essas amizades durante os anos, porque nunca houve nada importante com o que discordar, essa foi a primeira vez que a amizade delas foi testada. Ela decidiu me escolher em vez delas, e elas não gostaram nem um pouco. Ela disse que estava um pouco chateada com isso, mas estava muito envergonhada para admitir, porque tudo parecia muito infantil. Eu não me importei, porque pelo menos agora eu sabia que isso não foi minha culpa, e que as amigas dela são apenas egoístas. Minha esposa até disse que, no fundo, parte dela ficou feliz que elas não tenham vindo, porque ela finalmente podia parar de tentar se encaixar e viver sua vida nos seus próprios termos, sem ter que buscar a aprovação delas o tempo todo. Então isso foi bom pra nós, eu acho. Além disso, os pais da minha ex finalmente responderam à minha mensagem na véspera do casamento. Expliquei rapidamente o que a filha deles tentou fazer e como precisavam ir ao hotel onde ela estava e levá-la de volta para casa, pois ela estava sendo psicótica e delirante. Eu não achava que fosse seguro ela estar sozinha. Acontece que eles estavam em uma viagem de caminhada, onde não tinham sinal, mas agora que já estavam de volta, prometeram que viriam buscá-la assim que pudessem. Eles até me agradeceram por avisá-los. Não soube mais nada deles desde então, mas imagino que tenham levado ela de volta para casa em segurança. Atualização 3. Oi, pessoal, já faz uma semana desde o meu casamento e, infelizmente, tem sido só drama até agora. Como mencionei, minha ex e os pais dela não entraram mais em contato comigo desde a última vez que falei com os pais dela. Eu imaginava que os pais dela a levariam de volta para casa, mas aparentemente não. Há 2 dias atrás, houve uma batida na nossa porta, e como já era bem tarde, minha esposa e eu não fazíamos ideia de quem poderia ser, pois não estávamos esperando ninguém. Cometi o erro de abrir a porta sem verificar as câmeras de segurança, e quando abri, minha ex simplesmente me empurrou para entrar com suas malas. Minha esposa estava sentada no sofá e imediatamente se levantou assim que ela
ela entrou. Eu estava prestes a perguntar o que ela estava fazendo na minha casa, mas antes que eu pudesse falar alguma coisa, ela me disse que estava ali para ficar. Ela me contou que seus pais haviam vindo buscar ela dias atrás, mas ela se recusou a ir, porque sabia que eu logo a aceitaria de volta. Minha esposa e eu ficamos em choque e não sabíamos como reagir. Tamanha loucura da situação. Ela me disse que seus pais tentaram forçá-la a voltar com eles, mas ela teve uma grande briga com eles e acabou ficando no hotel. No entanto, agora estava sem dinheiro, então decidiu se mudar para a minha casa. O motivo? Ela acreditava que, se passasse um tempo comigo novamente, eu seria lembrado do passado e acabaria me apaixonando por ela de novo. Eu não fazia ideia de como reagir, simplesmente porque tudo aquilo parecia completamente bizarro. Minha esposa tentou conversar com ela, mas ela ignorou totalmente a presença da minha esposa e continuou falando comigo, exigindo que eu a deixasse morar conosco. Eu disse o mais gentilmente possível que eu agora era um homem casado e que ela não podia simplesmente aparecer aqui e morar comigo, mas ela disse que não aceitava o casamento. Então, aos olhos dela, eu ainda estava solteiro. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo, mas também não tinha coragem de mandá-la embora, porque, sinceramente, ela parecia muito instável e eu achava que ela realmente precisava de ajuda. Então, assentei e disse para esperar na sala de estar enquanto eu ia para o quarto com minha esposa para discutir o que fazer a seguir. Felizmente, minha esposa também foi compreensiva e sabia que havia algo muito errado no comportamento da minha ex. Ela precisava de ajuda profissional urgente e nós dois percebemos isso. Tentei entrar em contato com os pais dela, mas eles não atenderam minhas ligações. Eles me mandaram uma mensagem dizendo que não podiam forçar ela a voltar mais e que ela estava claramente muito psicótica para morar com eles, então estava por conta própria. Eles estavam claramente envergonhados com o comportamento dela e foi vergonhoso como estavam prontos para simplesmente abandonar a filha assim que perceberam que ela estava passando por algo, sem nenhum tipo de apoio. Sem mais opções, decidi ligar para os meus pais, que chegaram em meia hora. Minha ex tinha adormecido no sofá enquanto isso, e isso foi uma sorte. Quando meus pais chegaram, decidimos levá-la imediatamente a um terapeuta, pois não podíamos prever o que ela poderia ser capaz de fazer naquele momento. Minha esposa e eu deixamos ela ficar naquela noite, porque honestamente, nenhum de nós conseguia mais odiá-la devido à tristeza de toda a situação. Claramente, algo tinha quebrado na mente dela, e ela precisava ser tratada o mais rápido possível. A pobre mulher nem tinha mais os pais para contar. No dia seguinte, meus pais e eu a levamos ao hospital. Ela ainda falava sem parar sobre como estava feliz por eu finalmente estar me rendendo e que já estava até planejando nosso casamento. Tentamos levá-la para ver um profissional de saúde mental, mas ela se recusou, dizendo que estava perfeitamente bem. Depois de muito esforço e complicações, os médicos conseguiram acalmá-la com alguns medicamentos e administraram drogas, cujos nomes eu não me lembro. Depois disso, ela parecia muito mais calma, e 1 ou 2 horas depois, finalmente disse que queria ir para casa. A levei de volta para nossa casa e deixamos ela descansar em um quarto enquanto minha família e eu ficávamos na sala de estar, pensando no que fazer em seguida. Minha esposa e eu ficamos muito aliviados quando ela disse que queria ir para casa agora. Até ajudamos a arrumar suas coisas no porta-malas do carro e a levamos para casa. Ela ficou em silêncio o tempo todo, e nós também, porque o que poderíamos até dizer numa situação dessas? Quando ela chegou em casa, pediu desculpas a nós dois pela confusão que causou e disse que estava envergonhada por tudo o que aconteceu. Minha esposa e eu ficamos extremamente desconfortáveis durante todo aquele momento, mas dissemos a ela que estava tudo bem e a aconselhamos a cuidar de si mesma antes de voltarmos para casa. Não sabia se isso ajudaria ou não, mas entrei em contato com a mãe da minha ex e a coloquei a par de tudo o que havia acontecido. Acho que isso finalmente fez com que ela percebesse a gravidade da situação. Ela me disse que se mudaria para a casa da filha e que nos manteria atualizados, independente do que tivesse acontecido até aquele momento. Minha esposa e eu realmente desejamos que ela melhore.